Olá, meus queridos, um bom dia a todos, paz, shalom. Eu quero deixar uma mensagem, para o seu coração. Tem um texto nas Escrituras, em Lucas capítulo 21, versículo 5, sobre uma profecia que o próprio Jesus falou para os seus discípulos. Está escrito assim: alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificência do templo, edificado com enormes pedras e portentosas obras de artes dedicadas a Deus. Então lhes declarou Jesus: chegarão os dias nos quais de tudo o que vedes aqui não será deixada pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então indagaram a Jesus: Mestre, quando acontecerá tudo isso? E que sinal haverá quando tais eventos estiverem para se cumprir? Esclareceu-lhes Jesus, Yeshua, proferindo: cuidai para que ninguém vos iluda, pois muitas pessoas virão em meu nome proclamando: eu sou ele. E ainda: chegou o final dos tempos, a estes não sigais. Então isso é muito importante, né? Para começar, eu não sei se alguns sabem, mas o templo, ele era o símbolo mor dos judeus. Era o símbolo máximo da religião judaica em todas as eras. E significava que ali existia um povo, ele é a identidade do povo judeu, é um templo. Significa que eles adoravam Deus, eles sacrificavam dentro daquele templo. Ali existia um culto, existia uma ordem estabelecida, uma ordem onde os sacerdotes comandavam e eles governavam a nação judaica. Tudo é uma ordem. O templo significa que uma ordem estava de pé, né? O templo tem uma medida determinada, né? Ele tem um tamanho determinado porque ele tem um limite determinado, ele tem uma ordem. Ele tem partes exteriores, onde um grupo de pessoas, né, todas as pessoas de várias nações, de judeus e não judeus, iam para ver as festas, os sacrifícios. E mais dentro só os levitas, que é onde escreviam as leis, faziam cânticos. E lá no santuário, lugar sagrado, o Santo dos Santos, uma vez por ano iria o sumo sacerdote, o Kohen Gadol. E é interessante que quando os discípulos estão do lado de fora, e o período é muito interessante porque quando Yeshua veio para a Terra, irmãos, né, as pessoas falam: por que ele foi morto por Roma? Por causa da pregação dele, porque ele era um homem que amava. Não, mas o amor não incomoda ninguém, tá? Isso aí nunca incomodou ao adversário, nem império nenhum. O problema é o seguinte: ele veio, a princípio a liderança que estava em Israel, que era Herodes, já ouviu falar da profecia de que o rei dos judeus nasceu. Ou seja, o trono dele não seria sucedido por sua linhagem. E ele também não permaneceria, ou seja, chegaria o fim, o seu reinado. Porque o Messias nasceu e ele é o rei de Israel para sempre. Então a inveja surgiu na corte. Com o passar do tempo, quando o ministério dele chegou, no começo houve reis magos, né, líderes de outras nações que vieram para o reverenciar, reconhecendo ele. Então a sua fama caminhou por outras nações. Você vai para o livro de Marcos, capítulo 4, e você vai ver, e a sua fama corria pelas regiões, por Jerusalém, pelas regiões do Jordão, na Galileia, na Capadócia, para as bandas da Síria e além, né? Sua fama era grande, corria entre os gregos, entre os romanos. Então, assim, crescia muito a fama. Os próprios judeus, quando ele alimentou a multidão, queriam coroá-lo rei, e o povo começou a gritar: Hosana, salva-nos, salva-nos, reconhecendo que ele é o rei enviado. Começavam a gritar: esse é o Messias. Então ele tinha o potencial para começar uma rebelião. E
derrubar o governo de Herodes em Israel, a liderança judaica, assim como também ele tinha potencial para debilitar também o governo de Pilatos, que era o governador da província da Judéia, de toda a região ali do Oriente Médio. E isso abalaria o Império Romano. Você imagina o caos que ele poderia causar. E quando Yeshua fala, olha, tá vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído. Yeshua estava avisando, a ordem, o mundo como vocês conhecem, o país que vocês moram, e tudo que vocês conhecem vai ser alterado completamente. O mundo que vocês conhecem acabou. Vai chegar o tempo em que tudo isso vai acabar e vocês vão ver. Vou destruir tudo. E a gente sabe que o fim do templo não só representou o templo, o fim do templo, mas representou o fim da província, da nação judaica. Os judeus, muitos foram mortos e outros milhões espalhados pelo mundo e continuam na diáspora até os dias de hoje, a sua descendência, claro, mesmo após a criação do Estado de Israel, que só veio a nascer em 1948. Quase 2000 anos depois, 1900 anos depois praticamente, nasce o Estado de Israel. Então você imagina o tempo e como foi destruída aquela ordem. E o Senhor está dizendo, olha só, tá? Hoje, para vocês, diante de tudo que nós estamos vendo acontecer, os vídeos passados, essa assinatura hoje na Rússia, Putin, imagina, um presidente acabou de reconhecer como independente duas cidades de um outro país, não respeitando a soberania, batendo de frente com Europa, Estados Unidos e falando que vai reconhecer e vai mandar tropas para lá. A Europa já vai aplicar sanções, os Estados Unidos acabou de falar que vai anunciar sanções, França, Alemanha e Reino Unido vão anunciar sanções amanhã. O mundo como vocês conhecem, irmãos, se iniciar um conflito, o mundo como eu e você conhecemos, ele vai acabar. Ele vai acabar. Rússia e Ucrânia são os países maiores, assim, um dos maiores exportadores de trigo do mundo. Você imagina que você não vai poder mais... O preço dos alimentos na terra que leva a farinha de trigo, quanto vai custar? Quanto vai... Se prepare, irmãos, prepara bastante quanto vai começar a custar aí a gasolina e o álcool, o diesel. E essas regiões separatistas vai desencadear um outro problema no Ocidente, que esses metidos a tiranos que estão aí no poder. Ou seja, qualquer nação, qualquer cidade que começar a afrontar o Estado e tiver medidas como essa das cidades da Ucrânia que quiseram separação e não obedeceram ao seu Estado, a Ucrânia, então as nações vão começar a ser mais duras com seu povo. E é o tempo em que eu e você devemos ser cautelosos, aumentar a nossa fé, orar mais e sermos muito cautelosos. Jesus afirmou, quando perguntaram, então qual é o sinal da tua vinda? Quando? Ele fala, cautelai-vos, cuidai que ninguém vos iluda. Porque vão surgir muitas pessoas em meu nome proclamando, ele sou eu, e ainda, chegou o final dos tempos, e o Senhor diz a estes, não sigais. Por quê? Ele vai falar por quê. Quando ouvirdes falar de G e revoluções, não vos apavoreis. Olha só, o Senhor está falando, não é para se apavorar com isso. Fica tranquilo, pois é necessário que estes fatos venham primeiro. Então, o livro de Lucas ele é mais completo. Então, quando você quer estudar sobre isso, é muito interessante porque as palavras e a forma como ele nos traz o texto e o evento é muito mais clara, elucida mais. Então, olha só o verso 9. Quando ouvirdes falar de dias e revoluções, não vos apavoreis, pois é necessário que esses fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. Ele acrescentou, porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadoras, falta de alimentos.
Precisa falar mais alguma coisa? A não sei que alguém aqui não está entendendo para onde a gente está arrumando. Né? Olha o que está escrito aí. O Senhor falou que haverá em muitos lugares enormes terremotos. Essa semana eu vou publicar para vocês lá no Telegram uma matéria. Houve diversos. Israel sentiu diversos terremotos pequenos ali. E cientistas disseram e alertaram que em breve Israel vai sentir um mega terremoto. E que vai ser assim devastador. Corroborando com Apocalipse 11, né, que diz que a 10ª parte da cidade de Jerusalém vai cair. E será um período que as testemunhas estiverem aí. Será que nós estamos tendo um vislumbre disso tudo, não é? Muitos terremotos ocorrendo pelo mundo. O vulcão Etna voltou à atividade. Estou falando isso para vocês agora. Epidemias horríveis. Já tivemos uma aí. Não importa se é criada pelo homem ou surge. E ainda ele fala, e devastadora falta de alimentos. Irmãos, quando começa um conflito dessa envergadura, tá? As nações vão se fechar. Eu falei para vocês, né? Eu fiz um vídeo aí sobre o faraó dos nossos tempos. O único país que fez estoque de alimentos para anos, para mais de uma década, de grãos, é a China. A China tem alimento para abastecer o seu país por anos e até vender grãos para o mundo inteiro. Rússia e Ucrânia são os países que mais produzem, ainda 1/4 de todo o trigo do mundo e do milho. Tudo sai de lá. Fertilizantes para o agronegócio no mundo inteiro, como o Brasil, que precisa muito disso que vem de lá. Então você imagina, nos vai faltar alimento em várias nações e em muitos casos não é só a falta de alimento, mas o preço das coisas vai subir muito. Quando há conflitos, a tendência econômica, as pessoas começam a guardar seu recurso em moedas mais seguras, como o dólar ou o ouro. Né? A tendência agora estão muitos colocando em criptomoedas, vão quebrar a cara com isso. Mas aí as pessoas não terão condições de comprar alimento, não terão condições de abastecer seus carros. E isso vai gerar no Ocidente inteiro uma insatisfação e nós vamos ver desencadear muitos protestos contra o Estado. Então as nações terão de lidar tanto com um conflito externo como com um problema civil interno muito grave, que é a falta de alimento, a falta de abastecimento, porque, irmãos, quantos países como o Brasil nem tanto, graças ao Eterno nós vivemos num país que, né, conseguimos ainda plantar, nós temos muita terra agricultável. Mas e países que dependem puramente de importar alimentos? Nós vamos ver isso. Foi assim que fomos nas revoluções, né, na Primavera Árabe, né? Foi assim que foi lá. Quando começa sanções, né? O Joe Biden dos Estados Unidos acabou de anunciar sanções graves aí, que vai ser anunciada aí amanhã, em breve, vai anunciar sanções contra as cidades de Luhansk e Donetsk, que são onde estão os separatistas russos na Ucrânia, que agora a Rússia decretou-as como independentes, e eles vão ser proibidos de ter acesso a um monte de coisa, vão depender puramente mesmo da Rússia. Para mim, os Estados Unidos estão jogando eles ainda mais na mão da Rússia, tá? Tá jogando ainda mais, tentando ver se provoca aí uma ação da Ucrânia para tentar arrastar a Ucrânia e a Europa para isso, né? A Europa também vai fazer aí, vai tomar medidas e sanções, vão começar a aplicar sanções a partir de amanhã, dia 22. Só que assim, muitas nações vão, né, ter problemas de alimento. E aí nós vamos, né, ir para um outro texto, que é a palavra clara, não é? Porque enquanto isso o caos estiver estabelecido, né, porque é o caos total, ninguém vai controlar. Tá? E não adianta usar a polícia, o exército, porque um homem e uma mulher com fome, eles não estão nem aí, eles vão fazer o que tiver de fazer. Tá? Então no final do império deles, Daniel 8:23, então ao final do império deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao seu extremo, um rei de semblante violento e cruel, mestre em astúcias e capaz de discernir enigmas e mistérios, se levantará
Tá vendo aí? Então, caminho para isso está chegando. Né? Caminho para isso está chegando. E a gente precisa lidar com esse tempo, irmãos. Tá? Estamos vivendo uma era aí que aquilo que o Senhor anunciou já está por acontecer. Tá bom? Olha só, continuando. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Alguém acompanhou aí, irmãos, o que aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Já são mais de 120 vidas perdidas, ou enchentes. E nós vamos ver várias cidades acontecendo isso. Enchentes. Continuando, entretanto, antes que tudo isso aconteça, vos prenderão e perseguirão, e assim vos entregarão às sinagogas, aos cárceres, sereis conduzidos à presença de reis e governadores, e tudo isso por causa do meu nome. Eu quero ir para o verso 20 direto. Quando virdes exércitos fechando o cerco ao redor de toda Jerusalém, sabei que é chegada a hora de sua absoluta destruição. Então os que estiverem na Judéia refugiem-se no montes, e isso aconteceu em 70. E o Senhor fala, porquanto estes serão os dias da vingança, a fim de que se cumpra tudo que está escrito. Aí já começa a profecia a trazer para os nossos dias. Ai das que carregam no ventre seus filhos e daquelas que amamentam naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Isso aqui, irmãos, é decretado contra Israel diretamente. É contra o povo do Senhor. Vai chegar um período na história em que as nações vão ter uma raiva dos santos muito grande. Eles sucumbirão ao fio da espada e muitos serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que passe o tempo de poderem agir assim. E olha só, mais textos para nós aí. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Os tempos serão abreviados. Então nós vamos ter forte radiação, a inversão do campo magnético a todo o vapor. Na terra as nações ficarão desesperadas. Então, irmãos, para quem acha que esses líderes estão no controle, eles acham que são inatingíveis, né, que eles vão controlar tudo, não tem. Ninguém vai controlar a ira do Eterno sobre a terra. Com medo do terrível estrondo do mar e das ondas, quando o mar começar a se agitar, irmãos, quem pode deter a força do mar? Olha só, 26, muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo às populações do mundo, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Estrelas vão cair, corpos celestes vão cair, e por conta dessa forte abalo geomagnético, nós vamos ter muitos terremotos devastadores. Então se observará o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e portentosa glória. Essa é a nossa esperança. Sendo assim, está escrito, quando esses fatos começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Tá bom? Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Não está dizendo para você entrar em desespero, chorar, mas levante a sua cabeça e exulte, alegre-se. Está perto a nossa redenção. Irmãos, nós estamos indo para uma mudança no mundo muito grande. A mudança dos poderes. Vai em breve para nós, vamos ver um mundo multipolar, um conflito devastador nas nações, que o Eterno nos esconda debaixo das suas asas. Surgirá os 10 reinos. Em seguida nós veremos então aí o homem da iniquidade vai ser revelado para o mundo, ele vai trazer a paz, solucionar os problemas do mundo. E acredito que isso não vai ser como na primeira e na segunda, não vai demorar anos e anos e anos as batalhas, vai ser mais rápido. E quando vermos ser revelado o iníquo, aí claramente, aí é o fim, tá? Quando isso acontecer, aí sim é o fim. E muitos estão negando, né? Muitos, quando chega a hora de acontecer, já começa a negar, porque o medo toma. Não precisa. Segundo a Tessalonicenses 2, caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, Yeshua Messias, a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia,
palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Verso 3: Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia. Apostasia é a separação total da lei de Deus, como um divórcio, né? A separação. Os homens vão se afastar de Deus, dos princípios, da palavra, do Senhor. Isso é um primeiro fato, isso já está acontecendo, é nítido. Irmãos, um evento que devastou a fé de muita gente, que eu acho que já estava meio fraca, foi quando começou esse problema biológico no mundo e foi proibido as pessoas de se reunirem para adorar, para buscar o Senhor, e as pessoas em casa não buscaram, não se fortaleceram, né? Iam para a igreja como se lá fosse um clube a qual ela pertencia para fazer novos amigos, apenas para se entreter. E em tudo Deus está provando a fé, porque Deus fará a distinção entre os que o servem e os que não servem. E o Senhor diz: não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Então isso é muito importante, tá? Não virá o fim, é o fim para nós, tá? Aquele dia, o dia do Senhor, só começa com a aparição deste homem. Que o Senhor nos conduza, né? E assim, irmãos, tem muita gente que ainda está cego para isso. Está acontecendo na face de todo mundo, os tempos chegaram, não é? E assim, irmãos, a Bíblia diz que nós estamos no princípio das dores de parto. Nós não sabemos quando será o parto, mas já estamos nas dores de parto. Então em breve nós vamos ver nascer algo no mundo. Deus abençoe tua vida e não deixe ninguém enganar vocês.